Em julho de 2023, cerca de 2 anos após o golpe que o levou ao poder, o líder da junta do Mali, Assimi Goïta, foi a São Petersburgo, Rússia, para a cúpula Rússia-África de 2023, sua primeira viagem internacional desde que tomou o poder. Após a cúpula, Goïta se encontrou com Vladimir Putin para conversas bilaterais, nas quais o líder russo elogiou a relação de Moscou com Bamako. Goïta elogiou o respeito mútuo entre as nações, chamou Putin de amigo do Mali e destacou seu envolvimento pessoal na paz e estabilidade do Sahel. Eles alegavam com base no aumento das tropas russas no Mali. Como muitos outros líderes militares do Sahel, Goïta expulsou as forças francesas e trouxe mercenários ligados ao Kremlin, primeiro o grupo Wagner e depois o Corpo Africano, após a morte de Yevgeny Prigozhin. Nos estados do Sahel, a expulsão das tropas ocidentais em favor dos russos foi apresentada como tentativa de restaurar a soberania e reagir às potências coloniais exploradoras. Além disso, isso foi mostrado como resposta à ameaça jihadista crescente nessas nações. Ao expulsar franceses e americanos e apoiar os russos, líderes do Sahel prometeram controlar a segurança em seus países. Quer adivinhar o que houve depois? Agora, grupos armados crescem no Sahel. No fim de semana, jihadistas tomaram posições do governo no Mali, forçando recuos humilhantes dos russos. Em Burkina Faso e Níger, ataques e mortes de civis aumentam. Resumindo, o projeto da Rússia na África parece estar fracassando. A questão agora é o que isso significa tanto para o Sahel quanto para o restante do mundo. O caminho para o fracasso. No domingo, 28 de abril, um dia após um dos ataques terroristas mais coordenados da história do Mali, o Corpo Africano da Rússia confirmou que ele e aliados malianos se retiraram da cidade de Kidal. Um porta-voz dos insurgentes afirmou que chegaram a um acordo com o Corpo Africano para permitir que o Corpo Africano se retirasse da cidade. Segundo a Rádio Europa Livre, os russos abandonaram grandes estoques de armas, equipamentos e um helicóptero abatido. A retirada ocorre cerca de 2 anos e meio após os russos fazerem uma sessão de fotos para celebrar a retomada da cidade dos rebeldes na mesma cidade. A perda de Kidal foi um duro golpe para o governo malinês em Bamako, pois sua retomada dos rebeldes em 2023 era central para a narrativa da Junta de Restauração da Segurança Nacional. Kidal retornou tão rápido aos insurgentes que um alto oficial malinês disse à Rádio France International que os russos os traíram. Disse que o governador regional alertou os russos 3 dias antes do ataque, mas eles não agiram, sugerindo que a saída foi negociada antes. Apesar dessa retirada e o ataque serem o maior fracasso público da Rússia no Sahel, isso não foi totalmente inesperado. Também não é a primeira vez que Moscou fracassa no Mali. Em setembro de 2024, militantes de um grupo jihadista ligado à Al-Qaeda, chamado Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, mais conhecido pelo acrônimo JNIM, atacaram Bamako pela primeira vez desde 2016, matando pelo menos 50 militares malineses e incendiando o avião presidencial. Christopher Faulkner, professor assistente da Escola de Guerra Naval dos Estados Unidos, escreveu que o ataque evidenciou as limitações do grupo Wagner, pois sua base era ao lado do aeroporto onde o avião foi incendiado. Em julho daquele ano, Wagner e o exército malinês tentaram participar de um ataque contra insurgentes em Tinzar-Oeten, no norte do Mali. Forças separatistas tuaregues os atacaram, forçando-os a recuar para território controlado pelo Jenin, onde jihadistas ligados à Al-Qaeda os atacaram em seguida. Depois veio o cerco de Bamako, quando o Jenin passou meses cortando o abastecimento da capital, incendiando caminhões-tanque e instalando postos de controle nas estradas que ligam o Mali ao Senegal, Mauritânia, Guiné e Costa do Marfim. Em outubro de 2025, o governo decretou o fechamento de escolas e universidades devido à crise de combustível. O fato de a capital de uma nação sob explícita proteção russa poder ser sitiada por terroristas ilustra o quão mal os russos estavam se saindo no Mali. Mas não é só no Mali.
Em Burkina Faso, apesar da presença de forças russas, cerca de 60% do país continua nas mãos de terroristas, de acordo com o Índice Global de Terrorismo de 2025. Alguns analistas já estão soando o alarme, alertando que todo o país pode cair. No sul, tropas russas foram enviadas a Moçambique em 2019 para ajudar no combate a insurgentes ligados ao Estado Islâmico no norte. Eles se retiraram após a morte de 7 russos e 20 integrantes das forças especiais moçambicanas por fogo amigo. No Níger, apesar da presença russa no país, a situação se deteriorou tanto que o país ficou em 5º lugar no Índice Global de Terrorismo de 2025, apenas uma posição atrás do Mali. Apesar de todos esses fracassos, optamos por focar no Mali por 2 motivos. Primeiro, é o fracasso mais recente, mais público e talvez o mais grave de toda a campanha da Rússia no continente. Em nenhum outro lugar, insurgentes os forçaram a recuar de várias posições, abandonando equipamentos no valor de milhões de dólares. Segundo a Fundação Carnegie para a Paz Internacional, Mali é o maior destacamento russo no Sahel. É também o maior teste para o corpo africano desde que foi rebatizado após deixar de ser o Grupo Wagner e passou ao controle do Kremlin. Apesar de fracassos como a missão de 2019 em Moçambique, o Grupo Wagner teve sucessos, como proteger o governo da República Centro-Africana e impedir um golpe em Bangui. O corpo africano ainda não teve uma vitória desse tipo, apenas uma sequência de derrotas que, na melhor das hipóteses, forçará Moscou a recalibrar toda a sua estratégia para a África e, na pior, pode forçar uma retirada completa do continente. Então, o que aconteceu? Como tudo deu tão catastroficamente errado para a Rússia a ponto de decidirmos fazer um vídeo sobre isso? Bem, antes de tudo, vamos aos números. Embora tenhamos dito que Mali era o maior destacamento do corpo africano, isso é relativo. Segundo o The Century, há cerca de 1.000 integrantes do corpo africano no Mali. Em comparação, a França chegou a ter mais de 4.000 soldados lá, mas mesmo com mais recursos, enfrentava dificuldades contra os insurgentes. Reconheço que os problemas de Paris são pequenos em comparação ao que ocorre no Mali. 1.000 soldados russos, apoiados pelo exército malinês, enfrentarão mais de 6.000 membros do Jenim. Isso sem contar a Frente de Libertação de Azawad, grupo etnonacionalista tuareg que atuou com o Jenim no ataque do fim de semana e a província do Estado Islâmico do Sahel. Mali é um país grande, cerca de 5 vezes o tamanho do Reino Unido, e não há como 1.000 soldados estarem em todos os lugares. Os insurgentes sabem disso. Tudo o que eles precisam fazer para conseguir até mesmo um mínimo de sucesso é monitorar para onde as tropas vão, algo que já provaram ser capazes de fazer, e atacar em outro lugar. Fácil! Se 1.000 soldados enfrentam dificuldades no Mali, imagine em Burkina Faso, onde só cerca de 100 foram enviados, agravando ainda mais os problemas discutidos. O motivo desses pequenos destacamentos é claro: forças russas estão lutando e morrendo em grande número na Ucrânia. A guerra na Ucrânia se tornou tão intensa que o Kremlin foi forçado a realocar tropas da África para as linhas de frente ucranianas. Além dos números, outro ponto crucial é a conduta das tropas russas e de aliados africanos. Segundo pesquisa do Centro Africano de Estudos Estratégicos, as forças de segurança do Mali e seus parceiros russos foram ligados a 77% de todas as mortes de civis resultantes de ataques direcionados no Mali durante os 2 anos anteriores a este fim de semana. Em outras palavras, os caras que supostamente estavam lá para impedir a violência jihadista estavam matando muito mais civis do que os próprios jihadistas jamais mataram. Em dezembro de 2025, a Associated Press teve acesso raro à fronteira da Mauritânia, onde milhares de malianos fugiram, registrando relatos de assassinatos, violência sexual e execuções sumárias por combatentes do corpo africano. Um chefe de vila disse aos repórteres da AP, vamos citá-lo aqui: os soldados não falam com ninguém, atiram em qualquer pessoa que vem, sem perguntas, sem aviso. Fim da citação. Em áreas onde rebeldes se fortalecem principalmente a partir de ressentimentos locais, essa estratégia acaba levando pessoas aos insurgentes. Agrava ainda mais o problema a barreira linguística, que torna extremamente difícil para os russos construírem relacionamentos com as comunidades locais, relacionamentos que são vitais para impedir que os insurgentes conquistem apoio.
Hannah Ray Armstrong, uma das principais especialistas no Sahel, argumentou que a Rússia está repetindo os mesmos erros que a França cometeu ao escolher adotar uma estratégia que dá ênfase excessiva à ação militar, em vez de abordar as queixas locais, que são a causa raiz da violência. Para ser justo com Paris, as tropas deles não saíam por aí matando moradores de vilarejos. Segundo Frederico Weary, pesquisador sênior do Programa do Oriente Médio do Carnegie, a Rússia falhou em apoiar e, em alguns casos, obstruiu ativamente a cooperação significativa entre os estados do Sahel. A Rússia foi uma das maiores entusiastas quando Mali, Burkina Faso e Níger decidiram se retirar da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, ou CEDEAO, para formar a Aliança dos Estados do Sahel, ou AES. Essa decisão levou a CEDEAO a apenas emitir um comunicado, sem oferecer ajuda militar, quando insurgentes atacaram Mali no sábado. O equivalente diplomático seria Bamako ligar desesperado e a CEDEAO responder algo como: "Que situação louca, cara!" E então desligar o telefone. Com os fracassos da Rússia aumentando, resta saber como isso afetará os planos do Kremlin para o continente, e se a Rússia recuar, quem ocupará o vácuo? Antes de citarmos os possíveis candidatos para preencher esse vácuo, sejamos sinceros, você provavelmente já imagina alguns deles. Pausa rápida para falar do nosso novo projeto Frontestoco. Frontestoco é nosso espaço para assinantes que querem se aprofundar nas histórias e acessar detalhes nerds que ficam fora do canal principal. Semanalmente, publicamos 2 vídeos exclusivos e ao menos 2 artigos de especialistas sobre os conflitos que moldam o mundo. Esta semana, por exemplo, vamos lançar uma análise aprofundada sobre o que diabos está acontecendo no Mali. E um deles explora o papel da Rússia, dos jihadistas, da junta militar, você pode imaginar. Se quiser entender como o colapso do Mali foi influenciado por diversos atores, estará lá. Também temos nossos podcasts semanais, como o Do South, que trará uma longa entrevista com o analista francês Cassius Belli sobre o caos no Sahel na próxima semana. Basicamente, se você gosta desses vídeos, mas gostaria que tivéssemos mais espaço e tempo para realmente aprofundar, o Frontestoco é para você. São $5 por mês ou $50 por ano. Por ano. Agora, vamos voltar às nações que tentam substituir a Rússia no Sahel. Quem se beneficia? Até agora, discutimos o que a Rússia estava oferecendo aos países do Sahel. Segurança. Ainda não falamos sobre o que a Rússia recebia em troca e o que está em jogo agora, com seus fracassos crescendo. Em troca de soldados, a Rússia obteve acesso a depósitos minerais estrategicamente valiosos do continente. Empresas russas, como a Uranium One, subsidiária da Rosatom, firmaram acordos para explorar e desenvolver jazidas de urânio e potencialmente de lítio em todo o Mali. Em junho de 2025, Bamako e conglomerados russos, o grupo Yadran, começaram a construir uma refinaria de ouro em Sano, que terá capacidade para refinar 200 toneladas de ouro. O ministro de Energia, Minas e Pedreiras de Burkina Faso disse à agência de notícias russa Sputnik África que empresas russas podem se tornar parceiras estratégicas na extração de minerais-chave, como ouro, zinco, cobre e lítio. Além dos incentivos financeiros, a Rússia usa o Sahel como teste para mostrar a eficácia do corpo africano. Se o corpo africano tiver sucesso no Sahel, especialmente no Mali, onde está o maior contingente, Moscou poderá se afirmar como garantidor de segurança, feito que nem os franceses alcançaram. Após este fim de semana, defender esse argumento será bem mais difícil. Já há rumores de que a junta malinense busca alternativas. Então, a pergunta que fica é: quem pode entrar para tirar proveito disso? E a resposta é: bem, praticamente todo mundo. Os Estados Unidos lideram nossa lista. Em fevereiro, Washington mudou significativamente sua abordagem com países da AES. Nick Sheka, novo chefe do Departamento de Assuntos Africanos do Departamento de Estado dos Estados Unidos, visitou Bamako e ressaltou o respeito de Washington à soberania do Mali, além do interesse em renovar os laços bilaterais sem interferência. O Departamento de Estado informou que consultará Burkina Faso e Níger sobre interesses de segurança e economia, afirmando que essa aproximação busca superar erros de políticas anteriores que afastaram esses países.
Um ponto notável ausente na comunicação do Departamento de Estado foi a falta de menção à democracia ou direitos humanos, antes essenciais no engajamento americano na região. Isso e a menção à soberania foram gestos de boa vontade para os 3 países governados por juntas militares. De acordo com a BBC, Washington fez isso principalmente por preocupação com a ameaça à segurança representada por grupos jihadistas no Sahel. Embora a maioria das vítimas da violência seja local, há o temor de que, se os governos perderem o controle de uma grande parte do país, isso permitirá que jihadistas criem bases seguras a partir das quais possam se expandir e, no pior cenário, lançar ataques contra o Ocidente. As ações de Washington parecem ter tido sucesso. O general John Brennan, vice-comandante do Comando da África dos Estados Unidos, confirmou que os Estados Unidos seguem apoiando ativamente os 3 países contra os terroristas. Ele disse que os Estados Unidos estavam fornecendo informações de inteligência e insinuou possíveis fornecimentos de armas. Embora a BBC afirme que Washington não está buscando realocar tropas para a região ou reabrir a base de drones de HDs, que foi fechada depois que a junta nigerina expulsou as forças americanas. E ainda tem a China, que vem explorando silenciosamente o espaço deixado pela influência francesa em declínio e pelo impacto das sanções internacionais sobre a Rússia para aumentar sua presença no Sahel. Segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, CIPRE, entre o ano de 2020 e o de 2024, a China tornou-se a principal fornecedora de armas para a África Ocidental. Os negócios estão indo tão bem que a fabricante estatal de armas Narinco abriu um escritório regional de vendas na capital senegalesa, Dakar, para expandir as vendas e montar centros de manutenção no Mali e na Costa do Marfim. Embora improvável que a China envie tropas, ela deve aproveitar os fracassos russos para ampliar sua participação no mercado de armas no Sahel. E também precisamos falar sobre a França, que tem uma relação com o Sahel que poderíamos generosamente descrever como bastante complicada. A longa história colonial e o fracasso da França em derrotar os insurgentes tornaram o país alvo preferido de muitos governos do Sahel. Ainda assim, caso as tropas russas fracassem de forma tão catastrófica a ponto de serem expulsas da região, a França poderia ser tentada a voltar, porque ainda tem investimentos significativos em toda e na região, incluindo no Benin e no Togo. Além disso, pode ser uma chance para a França recuperar o acesso a minerais estratégicos, como o urânio no Níger, perdido após os golpes. Do lado saheliano, os governos podem voltar a recorrer à França simplesmente por força do hábito. Por fim, é importante citar a Turquia, que também amplia sua influência no Sahel. O Atlantic Council informou que, desde 2022, Burkina Faso, Chad, Mali e Níger receberam ao menos uma dúzia de carregamentos de produtos de defesa turcos, indicando o fortalecimento da relação do Sahel com a Turquia. Outro sinal importante foi o aumento do comércio. O comércio bilateral entre a Turquia e o Mali aumentou em 32.000%, passando de 5 milhões de dólares em 2003 para 165 milhões de dólares em 2022. Empresas turcas investiram no Níger, construindo aeroporto e hotel 5 estrelas em Niamey. O principal sinal do interesse da Turquia em ser parceira de segurança regional é um relatório do analista francês Cassas Belli. Diversas fontes confirmaram a Cassas Belli que havia presença turca entre os seguranças que protegiam o líder da junta do Mali, Assimi Goïta, durante os ataques mais recentes. O fato de Assimi Goïta ter proteção turca mesmo quando os russos tinham uma presença significativa no país indica que ele pode, no mínimo, estar aberto à ideia de substituir os russos por forças turcas, caso os russos não sejam bem-sucedidos. Se isso realmente vai acontecer, só o tempo dirá, porque há um contra-argumento que sugere que talvez estejamos tratando o projeto africano da Rússia como morto cedo demais. Em 21 de abril, dias antes dos ataques coordenados no Mali, o Centre divulgou o relatório afirmando que a Rússia buscava reforçar sua presença na África Ocidental. Segundo o relatório, nos primeiros 5 meses de 2025, 3 grandes comboios russos, com caminhões, tanques, blindados e barcos, chegaram à capital do Mali, Bamako. O relatório também destacou o fato de que a Rússia estava buscando estabelecer um centro estratégico que pudesse ser usado para projetar poder em toda a África Ocidental.
Essas não são atitudes de um governo que quer diminuir sua atuação na África. Ao contrário, é o oposto. Mali, por sua vez, recebe de braços abertos o novo compromisso da Rússia com a região. Considerando todos os fracassos que listamos nos últimos 15 minutos, seria de se esperar que o governo do Mali não quisesse se envolver com a Rússia. Na primeira aparição pública desde os ataques do fim de semana, Goïta se reuniu apenas com o embaixador russo no Mali, Igor Gromko, segundo fotos de seu gabinete, sem encontrar outros militares. Ele não fez discurso motivador na TV estatal ou rádio para os soldados que arriscam a vida contra insurgentes. Ele decidiu se reunir com o embaixador russo. No mesmo dia, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas forças evitaram um golpe ao impedir que rebeldes tomassem locais estratégicos, como o Palácio Presidencial. Por sua vez, o gabinete de Goïta não emitiu nenhum comunicado para acompanhar as fotos. Nicholas Haig, da Al Jazeera, que já cobriu o Mali diversas vezes, afirmou que as imagens mostram como o regime depende das tropas russas para sobreviver. No fim das contas, isso pode ser o que salva a presença da Rússia no Sahel. Prior Singh, pesquisador sênior do Instituto de Estudos de Segurança, destacou que todos os regimes do Sahel, parceiros dos russos, buscam garantir sua sobrevivência. Vários analistas concordaram com essa avaliação, inclusive Bar Traoré, do Grupo de Estudos da África Ocidental. Traoré acrescenta que, além de garantir a sobrevivência do regime, a Rússia fornece canais de informação usados pelos regimes do Sahel para divulgar mensagens, ganhar legitimidade e influenciar narrativas políticas internas. Ele afirma que isso aprofunda a dependência do regime da Rússia por meio de uma relação simbiótica. Enquanto os regimes do Sahel usarem tropas russas para evitar golpes e manter o poder, a Rússia terá espaço na África. Mesmo sem combater insurgentes de forma eficaz, essa não é sua principal função. A principal função deles é manter os regimes militares que tomaram o poder no poder e protegê-los dos próprios compatriotas. Grupos armados em todo o Sahel sabem disso. O problema para outros países da África Ocidental e para o mundo é não poder esperar que esses regimes levem a ameaça dos insurgentes a sério. Se não forem contidos, eles continuarão crescendo até que a ameaça se torne grande demais para ser controlada. Algo terá que ser feito com ou sem a cooperação da Rússia e de seus aliados. Obrigado por assistir.